Boa noite! Como é que está você nesse momento? Bom, estou aqui mais uma semana para trazer a palavra de Deus para você. Então, que ela chegue até o seu coração e eu gostaria de iniciar com uma oração, tá? Querido Deus, Pai amado e querido, como tua filha, eu te peço neste momento, Senhor, que tu use a minha vida para que eu chegue até o coração da pessoa que está ouvindo neste momento, Pai. Que a tua palavra tão poderosa, tão transformadora e renovadora, ela venha até o encontro, Senhor Jesus, de cada vida que está me assistindo neste momento. Que vidas serão transformadas, Pai, nessa noite. Eu creio e profetizo em nome de Jesus que quem está me ouvindo terá o seu coração aquecido. Que seja, Senhor Jesus, um conforto e traga uma esperança para quem nesse momento está se sentindo abatido. Eu peço que o Senhor abençoa, que o seu Espírito Santo conduza cada palavra que eu disser, que não seja mais a Nayara, mas que seja o seu Santo Espírito consolando, trazendo a palavra, guiando e direcionando a cada um neste momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, queria perguntar aqui, quem é que tem luta na vida? Acredito que muita gente levantou a mão. E quem sente medo de algo, que às vezes sente que o medo paralisa a sua vida? Também acredito que você entra para esse time. E quem está passando por uma aflição, ou já passou, né? Quem está passando por dificuldade. Então, eu queria dizer para você que você não está sozinho nessa. Desde que nós nascemos, nós passamos por aflições, por inseguranças, nós passamos por diversas adversidades na nossa vida. Mas eu quero te trazer uma notícia muito boa. Nós temos um Deus tão maravilhoso e nessa noite Ele está falando para você, filho, você consegue. Eu não sei o que você está passando nesse momento, não sei qual é o tamanho da sua luta, qual é o tamanho do seu problema, o que está te paralisando nesse momento. Mas eu tenho fé no Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza que Ele te tirará dessa adversidade. Ele vai tirar você disso. E você vai conseguir, você vai superar, você vai dar a volta por cima. Porque Deus, Ele dá um limite para toda adversidade. E Ele trabalha em nós através delas. Então, de repente, você precisa ser transformado em alguma área, né, durante esse processo. Ou até mesmo para a gente aprender a confiar mais em Deus mesmo. Tem momentos que a gente tem que parar e ouvir a voz dele para dar o próximo passo, né? Então eu tenho certeza que, por mais que as coisas possam estar difíceis, eu tenho fé num Deus que vai te livrar disso, pois Ele nos livra de todas as aflições na nossa vida. Amém? E eu queria saber se isso também acaba paralisando você. Porque Deus, Ele tem uma vida poderosa para cada um de nós. E às vezes nós estamos vivendo uma vida que não é nossa. Eu não sei se você já teve essa sensação. Quando a gente não segue aquilo que Deus está nos dizendo, aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos, parece que a vida ela fica pesada, parece que a gente carrega um fardo muito pesado. Só que a vida que Deus preparou para nós, ela não é pesada, ela é leve, porque o fardo de Deus é leve. Então eu quero dizer para você nesse momento, para você refletir, se tem alguma coisa aí na sua vida que está te paralisando, algo que não seja necessário para você, mas que você ainda cultiva isso na sua vida. Todos nós temos empecilhos, coisas que nós temos certeza de que não são de Deus, que não são preparadas por Deus, e nós insistimos e batemos cabeça naquilo. E não é isso que Deus quer para nós. Porque Ele tem uma vida poderosa, Ele quer que você de repente seja uma outra pessoa, que você tenha uma vida diferente e você está levando um caminho totalmente oposto daquilo que Deus quer para você. Por isso você se sente tão cansado, desanimado e pesado. Então eu convido você nessa noite, você rever o que é que está te atrapalhando. Joga fora tudo que te afasta de Deus, sabe? Não mantenha mais o contato com pessoas que você percebe que
que exercem uma influência sobre a sua vida de forma negativa, sabe? Que você acabam te afastando de Deus. Não se apegue a essas pessoas, não faça delas o centro da sua vida. O centro da sua vida ele tem que ser o Senhor. Então, muitas vezes a gente não consegue superar a adversidade, a gente não consegue superar o nosso medo, a gente não consegue avançar, porque ainda mantemos coisas nas nossas vidas que nos afastam de Deus e do caminho que Ele tem para nós. Que todos nós temos um destino traçado por Ele. E quanto mais a gente demorar para entender isso, mais vai ser pesado, mais vai ser um fardo. E não é isso que eu desejo para você. Eu desejo uma vida leve, né? E a vida com Cristo, ela é assim, por mais que a gente tenha dificuldades. Então, quero que você reflita sobre isso e tire mesmo da sua vida. Se você não precisa, se não é algo de Deus, não tenha medo, porque às vezes a gente acha que tá tão acostumado com aquilo que se eu perder isso daqui, a minha vida acaba, e não é assim. Por mais que esse processo de remoção ele seja um pouco doloroso no início, eu tenho certeza de que Deus depois vai te mostrar o livramento que Ele está te dando, de você obedecê-lo, de você seguir o que ele tá dizendo, tirando isso da sua vida. Você vai ver que lá na frente, o que você colher vai ser muito melhor. Eu tenho certeza disso. E eu tenho que te perguntar também, o que é que você está fazendo hoje de bom? Eu queria te perguntar quais são as boas obras que você está fazendo na sua vida. Então, como eu falei, tem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida para viver essa vida nova com Deus. E vivendo essa vida nova com Deus, eu quero te perguntar quais atitudes, quais obras, quais ações você está tendo na sua vida que são boas, que são exemplos para as outras pessoas. Tudo que nós fazemos, gente, tudo tem consequências, sejam elas boas ou ruins. Quando nós seguimos a vontade de Deus, a consequência é boa. Quando nós desobedecemos a vontade de Deus, as consequências são ruins, são mais dolorosas do que nós imaginamos. Então eu quero te perguntar, o que você anda fazendo de bom para os outros? Quem você está sendo no seu trabalho, dentro da sua casa, que não adianta a gente querer vir falar de igreja, prédio, de reuniões todos os domingos, se você não faz da sua casa a igreja, porque ela é a primeira igreja, é ali que começa. Você está sendo um bom exemplo dentro de casa para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os colegas de trabalho? Você está sendo um bom exemplo para os seus vizinhos? Quais são as obras, o que você anda fazendo de bom para Deus, para o reino de Deus? Então, existem 3 tipos de obras que na nossa vida, que nós geralmente realizamos. A primeira são obras que ajudam apenas você. Elas não são ruins, não estou falando que você lutar pela sua vida profissional, você se autocuidar, você planejar coisas para si mesmo e cuidar das suas dificuldades, dos seus problemas seja ruim. Mas a sua vida não pode ser só isso, você não foi criado para fazer só isso. Então, vê aí na sua vida, será que você não está se preocupando demais só com os seus problemas? Será que de repente não tem alguém que você possa ajudar e você tá tão envolvido ali no seu mundo que você esquece de olhar para os lados? Você esquece de olhar para dentro da sua casa? Você esquece de mandar mensagem para um amigo que você sabe que está sofrendo? Enfim, tem diversas situações e muitas vezes a gente é sugado pelos nossos problemas quando a gente vive essa vida que não é nossa, que não foi Deus que preparou para nós. A gente se preocupa demais conosco e acaba se esquecendo de realizar as coisas que Deus tem nos chamado para fazer. Então esse é o primeiro tipo de obra, as obras que ajudam apenas você, que ninguém é beneficiado, apenas você. Existe o tipo de obra número 2, que são as que ajudam e inspiram outras pessoas. Só ela também não é o ideal.
Por quê? Lógico que você já está meio passo à frente quando você ajuda e você inspira as outras pessoas. Mas o fato de só ajudar as pessoas não garante a salvação delas, gente. Parou para pensar nisso? Não estou descartando isso, né? É muito importante a gente sempre ajudar. Geralmente, quando a gente pensa em ajudar as outras pessoas, remetemos muito à vida financeira, a levar uma cesta básica, a ajudar alguém a fazer algo. Deus nos chamou para isso também. Mas também não é só sobre isso. Não é sobre ajudar nós mesmos e ajudar as outras pessoas. Tem o terceiro tipo de obra, que ele é o mais importante de tudo. E é o que nós fomos chamados para fazer. Que são as obras que inauguram o reino de Deus nas pessoas. Olha que frase linda, gente. Inaugurar o reino de Deus nas pessoas. Quando a gente junta essas três obras, a gente está seguindo a direção de Deus e levando a vida que Ele realmente tem planejado para nós. Então, quando você ajuda a si mesmo, né, faz obras para si, né, você batalhar pela sua carreira, você organizar a sua vida financeira, você ter sonhos, você ter desejos, você resolucionar os seus problemas, não tem problema nisso, desde que você ajude e inspire outras pessoas, seja financeiramente ou seja com as suas habilidades, mas que também você junte com a terceira obra, que é inaugurar o reino de Deus nas pessoas. Você levar a palavra de Deus ao outro. Não adianta de repente você ir lá e só levar uma cesta básica. Aproveita esse momento. Leva a cesta básica e leve a palavra de Deus. Eu tenho certeza que será muito mais gratificante. Quando Deus ele habita no meio de tudo isso, coisas extraordinárias acontecem. Então eu te convido para viver essas três obras juntas, mas que você tenha como foco inaugurar o reino de Deus na vida das pessoas. Porque tudo que nós fazemos tem consequências, tudo que nós fazemos tem recompensas. Eu quero trazer para você lá em Apocalipse 22:12. Eu vou ler aqui para você. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então, o que você faz importa muito. Tudo que nós fazemos. Às vezes a gente acha que o que eu tô fazendo é irrelevante, é pequeno. Não. Qualquer ação sua, seja boa ou ruim, ela tem importância. Ela tem uma urgência de ser refletida também. Então, tudo que você faz, você vai colher lá na frente. Seja de bom, seja de ruim. Então, que hoje nós possamos plantar coisas boas, para realmente colher recompensas do Senhor, as bênçãos sem par que Ele tem para a nossa vida, e não que a gente recolha um choro amargo de arrependimento, de ter vivido tanto tempo perdendo tempo e deixando de viver o que Deus tem para nós. E sobre as obras, as boas obras que eu tinha falado, também tem o livro de Efésios 2:10 que diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, aqui nesse versículo, ele repete novamente: viva a vida que Deus tem para você. Para de bater a cabeça na parede, de viver a vida do seu achismo, que você acha que é a ideal, sendo que Deus tem um propósito para você. E Ele quer que você cumpra esse propósito para que lá na frente você receba a recompensa pelas suas boas obras. O seu nome está escrito no livro da vida. Olha a importância disso. Faça jus a esse nome escrito lá. Leve a palavra de Deus. Aquilo que você tem de tão bom para você não fica contigo. Não guarda só para você. Espalhe essa palavra. Leva a mensagem da salvação. Não guarde a salvação só para você. Compartilhe com as pessoas. Tem tanta gente precisando nesse momento.
em meio ao que estamos vivendo, tanta crise, tanta aflição, tanto sofrimento, seja o ponto de luz na vida das pessoas. Faça algo a mais na sua vida. Seja quem o Senhor quer que você seja. E eu tenho certeza que é uma pessoa maravilhosa, com um coração tremendo, né? Um coração gigante. Então, que você não desperdice mais tempo da sua vida e viva o que Ele tem para você. E seja um exemplo em tudo que você faz. Às vezes a gente prega uma boa vida, mas a gente não vive ela realmente. Tudo que você fala, realmente cumpra. Seja um bom exemplo. Principalmente assim, às vezes no trabalho a gente acaba, né, tão ocupado com tudo que está acontecendo lá e a gente esquece de ser um bom exemplo lá. Não é só ser um bom trabalhador, ser um bom funcionário. Não é só sobre isso. É sobre ser exemplo de Jesus lá dentro. Das pessoas olharem para você e saberem que você é um servo de Deus, que se elas estiverem passando por algum problema, é você que elas vão recorrer. É para vocês que ela pode mandar uma mensagem, falar: ó, amigão, não tô legal. Fala aí um pouquinho aí, como é que você consegue ser assim? Como é que você consegue levar a vida de forma tão leve? Né? A gente trabalha na mesma função, mas o meu parece tão mais pesado, você leva as coisas de forma leve. Gente, já imagina o prazer você ouvir isso. O seu filho querendo ser parecido com você. Então, seja esse bom exemplo. Plante coisas boas, obras boas para você recolher essas recompensas que Deus tem para você. E para finalizar, eu queria deixar aqui para você o versículo de Gálatas 6:7, que diz assim: Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, o bem ele tem que ser feito a todos. As boas obras, ela tem que chegar a todos. Você não foi feito para viver só aí no seu mundo. Você foi feito para implantar o reino de Deus na vida das pessoas. Porque tudo que nós fazemos tem impacto eterno. Eu não tô falando de impacto daqui 2 dias, uma semana. Eu tô falando de eternidade. O que você faz hoje, você vai ser perguntado no dia do juízo final. O que você tem feito com a sua vida, com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua palavra? Então, reflita sobre isso e faça a pergunta para Deus: Senhor, quais são as boas obras que o Senhor quer que eu realize nessa semana? Me mostre quais são as pessoas que o Senhor quer que eu converse, que eu chame, que eu ore. Faça essa pergunta para Deus. Eu tenho certeza que Ele te responderá e Ele te colocará no seu caminho essas pessoas que estão precisando tanto de você. E você será um canal de bênção na vida das pessoas. Você será um conector entre o reino de Deus e o coração delas. É isso que eu profetizo na vida de quem está me ouvindo. Agradeço muito pela sua presença aqui e gostaria de finalizar com uma oração para abençoar a sua vida. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos muito, muito mesmo, pela palavra que o Senhor nos deu. Uma palavra tão poderosa. Senhor, que o nosso coração, o nosso entendimento, ele esteja aberto para o que o Senhor tem para nós. Que a gente viva essa vida que o Senhor preparou para nós. Que a gente não viva a vida de outras pessoas. Que a gente viva a nossa vida, a vida que o Senhor preparou. Que a gente consiga ser um realizador de obras boas, de obras maravilhosas, de obras
que vão implantar o seu reino aqui na terra, no coração das pessoas, que a gente seja um canal de bênção na vida de cada um, que a gente seja um canal de bênção na vida dos aflitos, dos oprimidos, e que nós possamos, Senhor Jesus, conseguir, que nós venhamos superar as nossas aflições e adversidades, que cada um que está me ouvindo neste momento tenha o coração transformado nessa noite, para que possa entender esta palavra que veio diretamente do teu coração e que essa pessoa, agora, a partir de hoje, eu declaro que ela seja inspiração na vida de muitos, na vida da família dela, dos colegas de trabalho, onde essa pessoa pisar, as pessoas verão um ponto de luz, porque a sua luz brilhará através delas, Pai. Porque o seu Espírito Santo, ele habitará no coração de cada um que aceitar essa palavra e realmente quiser uma transformação na sua vida, viver o propósito que o Senhor tem para cada um. Eu te agradeço e peço que abençoe a noite de cada um agora, que o Senhor venha com a sua paz, a sua alegria e todas as suas recompensas e bênçãos para a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, queria deixar um beijo enorme para você e dizer que você consegue superar, você consegue ter uma vida com propósito, você consegue abençoar outras pessoas, você consegue implantar o reino de Deus no coração de quem estiver no seu caminho. Uma ótima noite e que seja abençoada e cheia da graça de Deus. Fiquem com Deus.